Este programa é livre para todos os públicos. Olá! O Olhar Independente de hoje vai exibir um curta que é resultado de uma oficina com alunos de escola pública. E quem conversa conosco sobre este curta e sobre o projeto Urbano Cine é o realizador Gustavo Guedes. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Olhar Independente. Tudo bom, Érica? Obrigado, eu fico feliz, né, de a gente poder estar aqui nesse espaço e estar mostrando o nosso trabalho do processo 2018, que foi bem bacana, né? Foi um ano bem rico para a gente do Urbano Cine. A gente conseguiu desenvolver vários módulos de oficina em vários bairros de Natal, em excepcional esse, que foi na Escola Almirante Newton Braga, que a gente teve o apoio do SEBRAE, né, o edital de Economia Criativa, e a gente executou um módulo de oficina um pouco maior do que os outros. Gustavo, e para as pessoas entenderem o que é o Urbano Cine, explica para a gente um pouco do projeto. Tá. O Urbano Cine surgiu em 2013 como uma ação de mostra, né? A gente levava filmes até a rua, né? Com uma concepção de se apropriar de espaços públicos que não estavam sendo utilizados, né? Geograficamente, dialogar com esses espaços, né? Praças abandonadas, prédios abandonados, e fazer projeção em cima dessa arquitetura. Tentando trazer um componente lúdico ali, né, que dialogasse com a própria produção que estava acontecendo na época. Aí a gente teve várias mostras em algumas cidades, né, passeamos pelo Brasil, a gente chegou aí a Campinas, a Belém, chegou aí na Paraíba, em outras cidades também, Patos, Mossoró, e sempre levando esse mesmo conceito, né, de um cinema mais democrático, de um acesso horizontal, onde fossem exibições gratuitas para as pessoas, os transeuntes, né, esse conceito de cinema de exposição. Aí no ano de 2015 a gente desenvolveu um pouco melhor nosso projeto e executamos ele como um festival, né, aqui na cidade de Natal. E a gente ficou no audiovisual nessa parte de exibição. Aí com essa mudança econômica, nos anos seguintes, 2016 2017, a gente deu um hiato no grupo, né, entrou pessoas, saiu pessoas, e a gente voltou com foco na educação, né, formação e capacitação audiovisual para pessoas interessadas nesse conceito. E aí, sobre essa edição específica, né, que a gente vai tratar hoje, como é que foi a escolha da escola? Tá. A gente teve, no ano de 2018, começamos já cedo, em fevereiro, a gente começou a dar várias aulas em alguns bairros, né? Teve uma parceria com o Faceta, a gente fez lá no espaço dele no TC Sol, a gente teve uma outra aprovação junto ao Goiamum, que é um festival de cinema bem característico daqui, a gente realizou aulas na Rocas, no Paço da Pátria, na ADIC, né, que é a Associação do Criança Esperança, no Espaço do Giramundo também, lá no Paço da Pátria, e na Escola Josefa Sampaio. Mas a gente participou do edital de Economia Criativa do SEBRAE e desenvolvemos um projeto junto com a professora Maiara, que é a professora da Escola Almirante Newton Braga, que fica no Alecrim, que é um projeto que a gente queria que fossem oficinas inclusivas, não oficinas exclusivas, porque a escola lá, o Newton Braga, eu acho que é uma das poucas escolas no estado, né, que tem um público de alunos com necessidade especial. Sejam eles tem poucos alunos surdos, mas tem alguns alunos cegos, né, em todos os anos, e também alunos com deficiência intelectual. Lá eles têm esse profissional, a Maiara, a Giele, né, que são professoras de educação especial, né? Elas servem para que os alunos se incluam na turma mesmo. Elas capacitam, né, são capacitadas a fazer esse auxílio. E a Maera, uma colega minha, ela me procurou, dizendo, olha, meus alunos estão querendo fazer um filme. E isso assim... Então partiu deles, Partiu deles, foi uma procura deles. Não era uma coisa que a gente vinha... A gente já tinha um diálogo, né, devido a SAV ter essas portarias, né, de exigir que a gente cada vez mais fizesse uma acessibilidade nos materiais. Mas sempre era uma demanda que vinha no final do filme, nunca no começo. E essa procura dela fez, poxa, a gente fez uma tempestade de ideias e várias coisas foram surgindo com o grupo. E chegamos a um conceito que fosse, né, participando do SEBRAE bem específico, que eles pediam a participação do Natal na Segunda Guerra. Então a gente pensou um paralelo que desenvolvesse, da mesma forma que a pessoa com deficiência teve um protagonismo
após a Segunda Guerra, né, pelos mutilados de guerra, né, as pessoas que sofreram algum problema físico durante a guerra ou psicológico, elas começaram a ter um protagonismo tanto no desporto, né, como em algumas outras áreas depois da Segunda Guerra. A guerra, infelizmente, é uma situação extrema que traz avanços. Nesse sentido, a gente queria fazer essa mesma iniciativa que as pessoas com deficiência foram, após a Segunda Guerra, no desporto, participasse do cinema também, já que a gente tem nessa condição um cinema de guerrilha. Sim. Então a gente associou esse conceito e também se aproveitou de que a escola Almirante Nino Braga fica num território militar, né, na base naval, e no bairro do Alecrim, que foi um bairro que geograficamente cresceu muito durante a Segunda Guerra. Então a gente fez esse paralelo de atividades e tentou fazer oficinas inclusivas com esses alunos. E aí, Gustavo, como é que foi esse desafio? Vocês que não tinham uma experiência, né, com pessoas, no caso eram com cegos, né, na produção do filme, e como é que foi esse desafio de ensinar para eles, né, e construir com eles um filme? Foi massa, porque não era uma coisa que a gente era habituado, né? É um exercício que você não pensa, realmente você não para refletir sobre isso, ainda mais cinema, que todo mundo, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, perguntava, e como é que vocês vão fazer isso? A gente, não sei, a gente vai aprender com eles. Tem aquela coisa que é muito visual, o filme e a imagem, trabalha com a imagem, né? E como é que é isso? A gente não para nem para pensar como é que os cegos assistem filmes. Isso. E aí vem a audiodescrição, enfim, uma série de coisas. Isso. Hoje, oriundo desse advento tecnológico, né? Tudo que é o smartphone, que é essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, muitas ferramentas foram democratizadas, né? Para a gente poder fazer o cinema, né? No caso. Então, os próprios alunos, a gente se deparava com a realidade deles. Não, eu assisto um filme com a descrição no YouTube. Eu falei, não acredito. Isso tem. Aí tinha um que tinha o seu próprio canal. Então, ele já tinha uma linguagem, né? Eles já se desenvolviam com isso. Sim, ele tinha um canal no YouTube. Isso. Tem alguns alunos que tinham, os cegos não, os não cegos. Sim, não cegos. Só que eles se interavam com os colegas de sala, né? Para que essa atividade desenvolvesse. Então, rapidamente a gente fez uma capacitação bem simples, né, de como seria uma audiodescrição, porque a gente se pegava nas próprias aulas, né, a gente se percebia explicando, tipo, agora vocês podem ver que nem mais, não, como é que é? Então, foi uma política de aprendizagem para a gente mesmo, né, ensinar esse conceito da audiodescrição, né, descrever as imagens através de palavras, né, para que todo mundo possa assistir. E uma coisa importante na audiodescrição é que ela sempre tem que ter a participação de pessoas cegas, porque elas precisam acompanhar esse processo para dizer se está, por mais que a gente tenha um conjunto de técnicas, né, para se fazer, mas você tem que ouvi-los, tem que saber se aquilo está chegando mesmo, aquela mensagem, qual é a melhor forma de descrever certas imagens, enfim, né? Então, vocês puderam fazer esse processo e construir juntos isso. Isso, foi exatamente isso. Com o decorrer das aulas, a gente foi sentindo a demanda, né? Eles foram pedindo coisas. Primeiro a gente fez uma capacitação com roteiro, né? Para ensinar a contar a história sem esse instrumento visual, sem a imagética, né? Como a gente conta a nossa história com palavras ou então utilizando sons, como é que a gente pode explorar isso? Para depois conseguir inserir as imagens, né? Porque não é porque a pessoa é cega que ela não tem a noção do que são as coisas. Gustavo, então agora a gente vai assistir o curta que foi produzido durante as oficinas, né? O cinema é um encontro, e aí a gente volta para conversar um pouco mais, certo? No jardim, né, por ser da favela, da periferia, vocês dançam, vocês são profissionais, né, porque vocês são da favela, né, são da periferia. E até Tela preta. Teve que ver para poder acreditar na gente, entendeu? Aí o pessoal sai assim, muito, sabe, feliz pelo resultado que viram. Vocês são do Bom Jardim, dançam desse jeito, dessa maneira, vocês fazem esse espetáculo desse nível. Na sala de dança, alguns bailarinos. O cinema é um encontro. O bailarino coloca uma grande saia branca, tira a camisa preta e pega um galho de folhas verdes. Ao seu lado, uma bailarina ajeita a faixa de cabelo do bailarino. Os bailarinos se alongam, se arrumam e se posicionam lado a lado em duas fileiras. Resistência mocada na trança. A magia do entalo de arruda que vai com a floresta inteira. A miolo maloqueira. Verbo de campo. As pessoas são como as palavras. Só tem sentido. Eles dançam. Exibição de um filme. Espectadores cegos acompanham a audiodescrição. Beleza? Pronto. Vou rodar. Câmera em um tripé.
Ele olhou pro monstro e perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Alunos falam para a câmera. O monstro só falou para ele sair do caminho dele. Boa tarde, meu nome é Djalma e eu vim falar para vocês sobre o que é cinema para mim. O cinema para mim é diversão, lazer, um monte de coisa. Cinema bom demais, filme. Cinema é uma expressão artística em que falamos sobre o conflito da vida e sobre coisas boas e ruins. Aprendi que cinema pode ser tanto uma história real quanto história fantasiada criada por alguém. Terror, comédia, ação. Dou muito valor à ação porque, para mim, me incentiva mais a fazer filmes de ação. Cinema é uma forma de expressão. Às vezes é uma forma de relato de um acontecimento na vida do escritor. A minha história consiste em uma adolescente chamada Nath, onde ela se apaixona, tem o seu primeiro amor, normal. Só que acontece um conflito, onde a melhor amiga de Nath se apaixona pelo garoto que ela gosta. É sobre um cara que curte festa direto, tomar maus escolhas. E no final ele termina com a depressão, do que as escolhas que ele fez errado. Quando ele entrou, ele foi oprimido pelo segurança que expulsou ele de dentro do shopping pelo jeito que ele estava vestido, sujo. A história que eu gostaria de contar é sobre um Lorde das Trevas que percebe que o mundo não é só arco-íris, não é só as coisas boas. Há 6 meses atrás, tem uma guerra entre o tráfico e a polícia. Ele sofreu um tiro, uma bala perdida na cabeça, um tiro de fuzil. E até hoje o caso é irresolvido, o caso é incerto. Nós não sabemos se foi a polícia ou se foi os traficantes. E o que a gente pode fazer? Até hoje nada, só chorar e sentir saudades. O filme que eu gosto de contar tem o título Onde essa imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. Aí numa estrada muito deserta, ela atropela um animal, aí ela sai do carro para olhar e acontece que o animal some e apaga ela e ela acorda no quarto dela, desorientada, sem saber o que fazer. Que eu poderia expressar algum relato da minha vida, que eu poderia criar uma história e que eu poderia expressar a dor que eu sinto e a revolta também. E com isso, com o passar do tempo, ele percebe que ele pode mudar isso, ele pode mudar o mundo para melhor se ele tentar. Mesmo que leve anos, ele tenta até conseguir. Alunos seguram câmeras. Essas noções que eles tiveram também, né, de como trabalhar com cinema, como produzir seu próprio filme, dá essa ferramenta para eles de protagonismo, se eles quiserem produzir, como alguns já disseram no final das oficinas, que queriam produzir sim um filme sobre a vida deles. Peraí, calma. Aprendi a como tirar fotos, aprendi como se expressar no papel para fazer roteiros. 3 alunos captando som na sala de aula. Tudo bom? Eu fui operador de som nas aulas do filme. Aluno cego com headphones. Na aula que teve, eu escrevi meu filme, aprendi a fazer aula de filmagem, né? Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha feito isso. Foi muito legal, porque eu abri mais a mente, pensei como eu mesmo relatar e fazer meu próprio filme. 2 alunos cegos e professora assistem a um filme. Isso traz um olhar diferente, porque alunos entram na sala. Sempre, para falar sobre deficiência, geralmente a gente traz especialistas da área da saúde, especialistas da área da educação e dificilmente nós convidamos a pessoa com deficiência para falar sobre a deficiência. Depois a gente vai passar esse microfone aí, na mão de todo mundo, porque vocês vão ver que ele amplifica os nossos sentidos. E aqui na escola a gente vê que temos sim profissionais da área da educação, às vezes precisamos de profissionais da área da saúde, mas o protagonismo da pessoa com deficiência é uma coisa que a gente busca manter e valorizar. Eu me senti bem, me senti à vontade. A gente aprendeu na filmagem sobre os sons das árvores, dos ventos. A gente está gravando o som dos ventos, do sol, das árvores. Muito legal, é muito legal. E o espaço também. Eu aprendi como fazer enquadramento, como se expressar, como contar a sua história. Oficina. Aluna manipula a câmera fotográfica. Alunos escrevem e desenham roteiros. Professor conversa com grupo em uma mesa. Alunos conversam entre si em sala de aula. Professor segura uma folha de papel. Vai escrever
plano geral. Eu aprendi enquadramento de câmera, como movimentar, os ângulos para se pegar. Eu achei muito interessante as oficinas porque surpreendeu os próprios alunos, colegas dos alunos com deficiência, que eu acho que eles imaginam o que é que o aluno com deficiência vai fazer numa oficina de cinema. E aí a gente viu que os meninos tiveram a oportunidade de manusear instrumentos, inclusive os instrumentos como câmera, que a gente imagina que a pessoa com deficiência não vai manusear ou não vai participar dessas atividades. Eu achei que as oficinas foram inclusivas e trouxe essa oportunidade para os alunos terem contato com esse universo novo, né, que é do cinema. Mostra uma foto de Natal boa aqui da época da guerra. Professor segura livro. A nossa ribeira. Mostra uma foto para a turma. Aqui é o Rio Potengi. O presidente dos Estados Unidos fez um pouso em Natal e trouxe o presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, para Natal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos era cadeirante. Ele tinha sofrido de poliomielite, perdeu os movimentos da cintura para baixo. Tanto é que foi no governo de Roosevelt, onde a Casa Branca recebeu as primeiras adaptações para a deficiência, como rampas, como barras nos banheiros, né? Então a gente criou um tripé de objetivos, que era a preservação, a pesquisa e a educação, o ensino, que no caso se enquadra no que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? É partilhar esse conhecimento. Não adianta eu pesquisar e não conseguir passar isso adiante. Uma coisa muito trágica acabou falsando esse tipo de política. Mas a gente não pode esquecer que a própria guerra foi responsável por essas pessoas com deficiência, né? Desse contingente tão grande de pessoas com deficiência. Após Segunda Guerra, né, em 1945, teve essa questão das organizações das Nações Unidas, justamente para pensar como seria essa reorganização da sociedade. E dentre elas teve a Organização das Nações Unidas para as pessoas com deficiência, que aí elas tinham que visar essas políticas para incluir essas pessoas. E, de certa forma, as outras, como a Organização Mundial da Saúde, como a Organização das Nações Unidas para a Infância, também teve que pensar essa questão da acessibilidade, né? Porque a acessibilidade ela é interdisciplinar, ela passa por equipamentos de guerra. Dos estados que mais têm pessoas com deficiência é o Rio Grande do Norte. Desse último censo de 2010, que realmente é mais ou menos essa quantidade de pessoas, 27,8%. Fachada da escola. Alunos saem pelo portão, entram em um ônibus escolar, caminham em grupo até a entrada do IFRN. Mostra de cinema. Na tela preta com letras brancas em formato de caixa de cabelo, enrolado na raiz. Isso, a gente está oportunizando que o cinema é sim um espaço que eles podem ocupar. Eu acho que eu só fui em sessões de cinema com audiodescrição quando era uma sessão de cinema especial para pessoas com deficiência. Não é uma sessão de cinema onde todo mundo pode assistir junto, trocar ideias juntos e sentir aquilo junto. E acho que essas oficinas de cinema deram essa oportunidade para que eles tivessem uma ferramenta a mais para esse protagonismo. Terreno. Segura aqui. A câmera balança. Com as duas mãos. Segura aqui. O professor auxilia o aluno. Câmera apontada para o rosto do aluno e do professor. Quer fazer o que agora? Rosto de aluno visto de baixo para cima. Tira uma foto daquela casa. Vamos lá? Imagem de um terreno com areal, margeado por mato e 2 árvores. Um muro separa o terreno de um prédio. Então, é isso o cinema pra mim. O cinema é um encontro. Ai, calma, tô nervosa. Eu vou contar sobre a história. Porque é minha primeira vez. Mais uma vez. Mas de novo. Meu nome é Vitor, estudo no Newton Braga, sou da turma 8º C. Massa. Meu Deus. Contou, viu como foi rápido? Sim, mas eu gaguejei. Tela preta. Alunos com deficiência. Aí, agradecer a vocês pela oportunidade aí, né? É filme, mas é filme. Filme? É. Pátio. Você quer ver filme? É pessoa. É filme, assistir. Assistir é o filme. Assistiu. Aí algumas pessoas com renda mais baixa terem acesso a outras culturas, às outras formas de arte.
Tipo, porque se você vai fazer um filme que seja do atletismo, o atletismo tem muita ação. De você ter que correr e não pensar nos seus adversários. Porque, por mim, no atletismo você não pensa nos adversários. Você não corre contra os adversários, e sim contra o relógio. Mãe acompanha aluno até a sala de aula. Imagem escurece. Professores: Hernani Silveira, Gustavo Guedes, João Augusto e Júlio Castro. Produção: Diana Coelho e Gustavo Guedes. Fotografia: João Augusto, Júlio Castro e Pedro Medeiros. Som direto: Gustavo Guedes. Produtor de set: Hernani Silveira. Assistentes de fotografia e som: alunos do 8º ano da Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria. Edição: João Augusto e Pedro Medeiros. E esse foi o Cinema é um Encontro, produzido por Gustavo Guedes, né, e a equipe do Urbano Cine. Gustavo, fala um pouco também da equipe, né? Você disse que tem uma equipe grande de pessoas trabalhando também nesse projeto. Foi muito parte da equipe foram os alunos, né? Eles colaboraram bastante, mas estava comigo o João, a Diana também me ajudou a produzir, o Hernani, o Júlio, o Pedro estava aqui também nessa passagem por Natal e o Rudá. E a gente se organizou entre si para capacitar essas aulas e aprender junto com os próprios alunos, porque eles nos diziam que eles desejavam, né? Como é que era a linguagem que chegava até eles, sim, né? Então, acho que talvez mais importante do que o resultado do filme foi o que a gente aprendeu no processo. Foi todo o processo, né? Foi, porque... E as dificuldades, Gustavo? A dificuldade é sempre, por enquanto a dificuldade for financeira, tá ótimo, né? Porque a gente gosta do cinema, a gente realmente se dedica a esse ofício, mas a gente esbarra às vezes com uma limitação de um orçamento, né? Mas a gente faz conforme é possível, né? Foi um projeto bacana de ser realizado e eu acho que só a nossa fronteira foi isso, né? Talvez com mais a gente faria mais, em mais escolas, em mais tempo. Talvez acho que essa foi realmente o fator limitador. E como é que foi o resultado para vocês e para eles? O resultado para mim, enquanto equipe também, é querer fazer outro, querer fazer de novo, querer continuar fazendo. Porque a fala que a gente escutava na escola é que quando é que vocês voltam? Vai em outra escola, né? Então a gente fica até destreinado, né? Quando aparece uma situação dessa, porque é uma vivência, né? A gente passa ali, a gente ficou acho que 2, 3 meses lá com a escola, então a gente se insere naquele cotidiano dele, a gente faz parte, né? A gente se emociona, porque, como eu te disse, a gente trabalhou com uma oficina de inclusão, não foi de exclusão, não foi exclusivo para algumas pessoas ou para alguns alunos por ter deficiência ou não. Foi inclusivo, então houve uma troca muito grande, né? A gente teve alunos lá que ele tinha uma deficiência, né, intelectual e ele não interagia, né? Só que com o decorrer das aulas ele começou a procurar a gente, perguntar: ei, a gente vai gravar hoje? Então é uma coisa que despertou, até... né? Despertou. Ele começou a visitar espaços da escola que ele não visitava, então é emocionante para a gente também. É uma troca bem bacana. Com certeza, é muito gratificante, né? E os projetos futuros? Tem aí já em mente uma nova edição? A gente tem a intenção de retomar o modelo de mostra e de festival, que a gente deixou parado, acho que desde 2015, que a gente não tem feito exibição, mas se dedicar mais fortemente agora também à educação, né? Já que o Urbano Cine ele também é um filho, mas ele é orgânico, né? Ele mesmo vai se caminhando, procurando, ocupando seus espaços, né? Esse conceito do cinema mais horizontal, né, com mais acesso, eu acho que é isso que a gente dialoga, sabe? Talvez o projeto ele seja sobre isso, não seja sobre um festival, né, com toda essa pompa que outros têm, que eu acho ótimo também quando eu participo, mas seja sobre pessoas que não podem pagar pelo aquele ingresso, não podem pagar pela educação com cinema, talvez seja sobre essas pessoas que a gente quer executar mais daqui para frente. E quem sabe eles serão multiplicadores, né? Esses alunos também estarem participando de projetos e também ministrando oficinas futuramente. A gente tem a intenção, né, de fazer isso, de plantar a semente realmente, porque se você fala para um caroço de laranja que dentro dele tem um laranjal, ele não vai acreditar. Verdade. Pois eu quero agradecer a sua presença, né? Desejar muito sucesso aí para os projetos, para o Urbano Cine, que seja vida longa aí, contribuindo com a formação de tantas crianças, jovens e adultos, né?
E quem sabe a gente vê mais mostras, né? Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. E esse foi o Olhar Independente de hoje. Você aí também pode participar do nosso programa, é super fácil. Basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. Até a próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!